Olá, galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Sobre o Mundo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre política. Bolsonaro tem força do Senado para fazer do Brasil uma Venezuela? Assustador alerta de como as autocracias pelo mundo promovem a corrosão por dentro dos regimes democráticos. O livro Como as Democracias Morrem, de Steven e Daniel, dá diversos exemplos de que em muitos países esse processo se iniciou pela aprovação de mudanças para reduzir o papel do poder judiciário. Foi assim, por exemplo, na Venezuela de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Assim, antes de se repetir que o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela, é bom se avaliar com quem de fato o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, e seu vice-presidente Hamilton Mourão, que se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul, já andaram ventilando que cogitaram correr uma emenda constitucional que aumenta de 11 para 15 o número de ministros do Supremo Tribunal. Essa modificação garantia a Bolsonaro maioria na Suprema Corte. É exatamente o caminho que corroeu a democracia Venezuela. Sugerido por Montesquieu no seu O Espírito das Leis, o sistema de freios e contrapesos entre os poderes é base importantíssima de bom funcionamento democrático. A ideia da separação, da equipotência e da interdependência entre os poderes permite garantir que um dos poderes sempre estará a postos para evitar e corrigir os eventuais abusos dos outros. O ódio de Jair Bolsonaro e dos seus aliados ao Supremo nada mais é do que isso. Não foram poucas as vezes em que a Suprema Corte agiu para coibir ensaios autoritários do governo. Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que virou o vilão preferencial do bolsonarismo, pode ser alguém de temperamento duro e pouco simpático, mas está longe de ser alguém de esquerda, como se pinta. É claro que na mesma lógica do sistema de freios e contrapesos, o judiciário também pode extrapolar, e houve de fato um certo desbalanceamento em muitos momentos. O problema é imaginar que Bolsonaro agora queira de fato corrigir tais desbalanceamentos ou avançar rumo à busca de apoio popular para corroer a democracia a partir de suas próprias regras, no caminho que o livro de Levitsky e Zilbert propõe. Para vir a conseguir isso, Bolsonaro precisaria então do apoio do outro poder de república, o legislativo, e o avanço da bancada conservadora nas eleições no dia 2 de outubro, especialmente no Senado, animou alguns bolsonaristas no sentido de imaginar que isso poderia vir a ser possível no caso de uma eventual reeleição. Mas seria mesmo? Será que seria mesmo possível? De fato, Bolsonaro elegeu alguns que poderão vir a ser aliados importantes. Caso de Damares Alves, que é do Partido Republicanos, no Distrito Federal, que substituirá José Antônio, sem partido. Mas no frigir dos ovos, a avaliação que se faz, como mostramos aqui, é que pelo perfil de atuação, Bolsonaro teria o alinhamento de metade dos senadores. Nas nossas contas de 40, nas contas que anda fazendo o próprio governo 41, que não é grande diferença.
Se esse alinhamento for mesmo automático, que não é garantia, seria o suficiente para, de fato, abrir um processo de impeachment contra o ministro do STF, mas já não seria suficiente para condenar o ministro. Para isso, o quórum é de 2/3, ou 54 senadores. Um outro problema, Bolsonaro teria que, de fato, conseguir eleger um próximo presidente do Senado, fiel às suas propostas, porque é ele quem acolhe ou não o pedido de impeachment de ministros do Supremo. Damares está animada para essa tarefa, mas o Senado elegeria uma senadora neófita de primeiro mandato. Já há uma articulação no sentido de a oposição vir apoiar um nome como de Soraya União Brasil, uma senadora conservadora, mas não alinhada com o Bolsonaro e que talvez não viesse a dar encaminhamento a um processo desse tipo. A visão inicial de que Bolsonaro teria conseguido um panorama para fazer o que quisesse talvez não seja tão verdadeira assim. Observa o cientista político André César. Para ele mesmo, alguns nomes mais próximos de Bolsonaro talvez não tivessem assim tanta inclinação para levar algo como impeachment de um ministro do STF. Eu não vejo, por exemplo, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com uma motivação igual a da Damares. E para aumentar a composição do STF, a dificuldade é maior ainda, porque dependeria da aprovação de uma emenda constitucional. 3/5 no Senado em 2 turnos e 3/5 na Câmara. São 308 deputados e 49 senadores. Nada é impossível, mas nada tornou-se assim tão fácil. Agora, é claro que Bolsonaro poderá ficar mais legitimado para tentar mais arroubos caso receba o aval da sociedade numa reeleição. Esse é o risco que agora se corre. Então, pessoal, eles acreditaram, que possivelmente seria possível o Bolsonaro, fazer com que tivesse impeachment, igual aconteceu lá na Venezuela, mas não é possível, pois dependeria de muitos senadores e como ele não foi reeleito, tem o Senado lá, mas não seria possível ele dar um impeachment no STF sem a reeleição. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo de hoje.